Temos muitos alunos calouros na nossa instituição este ano. São mais de 1.100, 1.200 alunos só matriculados nos primeiros anos dos diversos cursos que oferecemos aqui. E eu chamo a atenção para todos estes, e lembrando todos aqueles que já são nossos alunos veteranos, que este lugar não é outro senão a casa de Deus. E aqui nós temos um encontro especial com Deus. E se dispensa qualquer outra atividade nesse lugar, senão a leitura da palavra, a participação nos cânticos e também acompanhando a programação aqui da igreja. Este ano de 2013, o NASP Engenheiro Coelho completa 30 anos de existência. São 30 anos de história. Muitos aqui lembram o seu início, tímido, humilde. E com a graça de Deus, com as bênçãos de Deus, a dedicação de muitas pessoas que já trabalharam por aqui, que dedicaram a sua vida a este projeto, essa escola cresceu. Cresceu para a honra de Deus e para o cumprimento da sua missão, de preparar moços e moças para o seu serviço e também para a eternidade. Essa escola já está alcançando os seus 6.000 alunos. Somos mais de 1.400 alunos só em regime de internato, tornando o NASP Engenheiro Coelho a maior instituição em regime de internato que a Igreja Adventista tem ao redor do mundo. Deus, obviamente, tem um projeto muito especial para essa instituição. E vocês que estudam aqui, eu creio que vocês consideram ser um privilégio viver num ambiente como este, cercado por pessoas tementes a Deus, professores preparados academicamente, mas pessoas que têm, acima de tudo, um compromisso com seu Deus e com o seu Criador. Desde o mês de dezembro, nós que fazemos parte de uma comissão especial que estudamos a distribuição de bolsas aqui na escola, já lemos milhares e milhares de cartas. Eu creio que somos mais de 3.000 formulários de pessoas que desejam estudar nessa instituição. E é impressionante o testemunho ou a vida da maioria dessas pessoas, ou desejos, objetivos. A maioria deles sonha em vir estudar neste lugar porque acredita que esse é um lugar especial. Alguns deles chegam a colocar que é a única opção que tem. Falam dos desafios da sua cidade, da sua igreja, da sua família, e pedem e clamam pela oportunidade de estudar aqui. É claro, infelizmente nós não temos condições de atender tantos pedidos. Essa instituição, nesses últimos anos, ela tem proporcionado a cerca de 36% e 37% dos seus alunos, ou seja, nós temos de 36% a 37% de gratuidade distribuída nessa instituição. É um índice extremamente elevado. E qualquer gestor e administrador, ao olhar os balanços da instituição e com um índice tão elevado de gratuidade, poderia dizer que essa instituição está fadada ao fracasso. Mas essa instituição não é dirigida por homens, senão por Deus. E nós acreditamos que mesmo estendendo tantas oportunidades, Deus tem retribuído à instituição com as suas bênçãos, com a sua proteção e com o crescimento em número de alunos, crescimento na sua infraestrutura. Ainda há poucos dias eu recebi um moço que não é do Brasil em minha sala, e ele, muito angustiado, ele dizia: pastor, eu vim aqui para estudar. E eu disse para ele: mas em que plano que você quer estudar aqui? Ele me disse mais ou menos assim, não foram exatamente essas palavras, mas mais ou menos assim: eu não sei qual é o plano. Acontece, pastor, que eu estava acorportando, eu vim do meu país para o Brasil para acorportar. Eu trabalhei arduamente durante esses meses. No final da campanha, me sobrou apenas R$ 144,50. Foi uma campanha dura. Nesta campanha, eu perdi a minha mãe, ela faleceu. Eu não tive condições de voltar para o meu país. Eu vim para cá, fiquei uma noite perambulando pelas ruas aqui das imediações. Fui acolhido
depois, na noite anterior, disse ele, mas eu não tenho onde ficar, não tenho o que comer, e eu quero estudar. Eu disse para ele, olha, nós vamos providenciar a passagem de retorno ao seu país, e lá no seu país você procura fazer todos os seus documentos, preencher os formulários e encaminhar para a instituição. Esse moço, ele chorou convulsivamente e me disse, pastor, eu não vou voltar para o meu país. E quando eu saí do meu país, eu disse para minha mãe que eu ia estudar no estrangeiro, que eu ia me formar no NASP, que eu ia receber uma educação diferenciada. Eu falei para o meu pai, que hoje já tem 80 anos, que eu iria viver longe dele para me tornar um homem. E ele disse, pastor, eu faço qualquer coisa, mas me permita estudar aqui. Falei para ele das dificuldades que temos em atender tantos pedidos, e eu sei que muitos jovens que estão aqui ainda estão à espera de uma resposta de nós, da direção, mas dizia das dificuldades, e ele disse, pastor, se essa escola não pode me acolher agora, saiba, eu vou sair por aí, eu vou trabalhar, eu vou dar o meu melhor, mas eu vou retornar aqui, porque é esse lugar que eu escolhi, é esse lugar que eu prometi para minha mãe e para o meu pai, que eu viria me preparar, e voltar, e ajudá-los. Irmãos, se todos os senhores tivessem o privilégio ou a oportunidade de ler e ouvir tantos clamores dos jovens ao redor do mundo inteiro, ou de todos os estados praticamente do nosso país e de muitos países, nós todos ficaríamos, creio, com o coração mais maleável e permitiríamos que Deus de alguma forma nos usasse. Eu separei apenas poucos pensamentos que a senhora Ellen White ela escreveu sobre a nossa responsabilidade, não tanto quanto instituição, mas como igreja, como membros dessa igreja. E eu queria, logo aqui no início das minhas considerações, levá-los a refletir sobre esses pensamentos que a senhora White ela escreveu. Quem dera que eu pudesse aprender a língua de maneira a exprimir claramente a importância da devida direção de nossas escolas. Todos devem compreender que essas escolas são instrumentos do Senhor, instrumentos por meio dos quais Ele se quer tornar conhecido aos homens. Necessitam-se por toda parte homens e mulheres que sirvam de condutos de luz. A verdade de Deus deve ser levada a todas as terras, para que os homens sejam esclarecidos por ela. Como um povo de posse de avançada luz, devemos imaginar meios com que desenvolvamos um exército de missionários educados, que entrem nos vários departamentos da obra de Deus. Precisamos de jovens de ambos os sexos, bem disciplinados, de cultura em nossos hospitais, na obra médica missionária, nos escritórios de publicações, nas associações dos vários estados, bem como no campo em geral. Necessitamos de rapazes e moças que, possuindo elevada cultura intelectual, estejam habilitados a fazer a melhor obra para o Senhor. Temos feito alguma coisa no sentido de atingir esta norma, mas ainda estamos muito atrás daquilo que o Senhor tem em vista. Como igreja, como indivíduos, se queremos estar puros no juízo, cumpre-nos fazer mais liberais esforços para o preparo de nossa juventude, a fim de estarem mais aptos para os diversos ramos da obra confiada às suas mãos. Como um povo, diz a senhora Ellen White, como um povo possuidor de grande luz, devemos fazer planos sábios de maneira que a mente capaz dos que são dotados de talento seja robustecida, disciplinada e polida, de modo que a obra de Cristo não seja prejudicada por falta de obreiros capazes que façam seu trabalho com diligência e fidelidade. Este é um conselho. Mas vejam o que ela diz mais.
a quem repousa a responsabilidade de manter jovens que não têm condições financeiras de se manter dentro da escola. Ela diz: dizem os irmãos que pastores e pais alegam que há dezenas e dezenas de jovens em nossas fileiras que necessitam das vantagens oferecidas em nossas escolas missionárias, os quais não as podem cursar a menos que a despesa seja menor. Mas os que pleiteiam pagamentos mais baixos devem ponderar cuidadosamente todos os lados da questão. Se os alunos não podem por si mesmos dispor de suficiente recurso para pagar as despesas real de bom e fiel trabalho em sua educação, não seria melhor que os pais, amigos, as igrejas a que eles pertencem, ou irmãos de coração generoso e liberal da associação de que eles fazem parte, os ajudassem, do que se trouxesse sobre a escola um fardo de dívidas? Seria muito melhor que os muitos patrocinadores da instituição partilhassem da despesa do que ela, a escola, incorrer em débito. Conselho sobre Educação, página 198. E ela diz mais: as igrejas das diferentes localidades cumpre sentir que repousa sobre elas solene responsabilidade de preparar os jovens e cultivar os talentos para se empenharem em obra missionária. Quando vêm na igreja rapazes ou moças promissores de virem a tornar-se úteis obreiros, mas que não se podem manter a si mesmos na escola, devem assumir a responsabilidade de os mandar a uma de nossas escolas missionárias. Há nas igrejas excelentes capacidades, as quais precisam ser encaminhadas para o serviço. Pessoas que prestariam um bom serviço na vinha do Senhor, mas muitas são demasiado pobres para, sem assistência, obterem a educação de que necessitam. As igrejas devem considerar privilégio tornar parte em custear as despesas dessas pessoas. As pessoas que têm no coração a verdade têm sempre a alma aberta, ajudando no que é necessário. Elas abrem o caminho e outros seguem-lhes o exemplo. Caso haja alguns que devam ser favorecidos com a escola, mas não possam pagar toda a despesa escolar, mostrem às igrejas sua liberalidade em ajudá-las. Além disto, deve-se arrecadar em cada associação um fundo para emprestar a dignos estudantes pobres que se desejam consagrar à obra missionária, e em alguns casos devem mesmo receber como dádiva. Irmãos, a manutenção das mensalidades de alunos cuja família não tem condições não repousa sobre a instituição, mas repousa sobre a igreja, sobre nós como membros dessa igreja, sobre nós que acreditamos e temos a esperança de que muito em breve Cristo vai voltar. E sabemos que temos uma missão a cumprir nessa terra, de pregar esse evangelho a todo mundo, em todos os lugares, e testemunhar a todas as gentes dessa bela e grande esperança que temos de ver muito em breve Jesus Cristo voltando nas nuvens dos céus. Mas ela tem um conselho aqui que é para os jovens, onde ela diz: é preciso que os jovens compreendam claramente que se devem esforçar o quanto possível para abrir o próprio caminho, pagando assim em parte as próprias despesas. O que custa pouco, diz ela, em pouco também será apreciado, mas o que envolve um custo mais ou menos aproximado do seu real valor, será proporcionalmente estimado. Queridos jovens, nada que é inteiramente de graça se valoriza. Você, de alguma forma, por mais pobre que seja, você tem a responsabilidade de fazer alguma coisa para se automanter dentro de uma instituição. Muitos compreendem que este lugar é o único lugar que se tem para receber a sua formação. E acreditam que vivendo num ambiente como este, só pelo fato de viver aqui, já é a garantia
de que serão bons cristãos e bons profissionais no dia de amanhã. Mas sabemos que não é assim. Nesses meus 19 anos como diretor de instituição de ensino em regime de internato, já tenho acompanhado milhares e milhares de jovens e ouvido centenas e centenas de testemunhos, tanto de pais quanto dos próprios alunos. Eu lembro que num dia, quando tivemos que afastar uma aluna do internato por um ato indisciplinado, recebi no escritório o pai da garota e com voz muito forte, dirigindo-se para mim, ele disse: "Este lugar estragou a minha filha. Eu entreguei para vocês uma filha saudável e vocês me convidam para buscar uma filha agora enferma espiritualmente." Por outro lado, eu recebo inúmeras cartas, agora e-mails, e também testemunhos de tantas pessoas oralmente, como esta que escrevi, que tenho aqui em minhas mãos, que diz assim: "Não podemos deixar de expressar com palavras escritas para que não se percam tudo o que sentimos, vimos e vivemos nesses últimos 6 anos neste colégio, que para nós não foi simplesmente um colégio, mas o lar de nossos filhos. Um lar cheio de pessoas bem intencionadas, que tem como único objetivo ensinar algo mais para esses jovens que só são crescidos por fora, que o mundo é cheio de armadilhas e que essas armadilhas poderão ser vencidas pela graça do Senhor e que, embora caiamos, devamos nos levantar e prosseguir. Sairão daqui jovens", diz esse pai, "com grandes sonhos que poderão ou não se tornarem reais. Sairão daqui jovens que verão lá na frente quantas oportunidades tiveram aqui e que deixaram passar. Mas uma coisa foi ensinada aqui, que jamais se perderá, algo que por vezes nos passa desapercebida, mas que os jovens sentem alguém mais importante que eles. Sairão daqui jovens revigorados pelo amor que aqui reina, e esse amor os capacita a serem melhores cada dia. Esse amor faz deles pessoas mais sensíveis e cheios de amor para dar. Não há preço, muitas vezes não é visto e nem sentido por alguns, mas existe bem aqui esse sentimento de amor, e podemos ver que dia a dia ele se transforma em bênçãos para a instituição, em forma de novos alunos, novos empreendimentos e infindáveis barreiras que são derrubadas no decorrer de cada ano. Só temos a agradecer por tão bom lugar. Só temos a agradecer porque sentimos que pessoas estão aqui e que tentam passar para esses jovens algo que vai além dos ensinamentos acadêmicos." Ao me deparar com testemunhos tão opostos, eu lembrei de uma história que eu vi há muito tempo atrás, de um senhor que queria mudar de cidade. E ele procurou um lugar que julgava ser o melhor para ele viver. Quando chegou à entrada da cidade, ele procurou por um senhor já ancião e perguntou: "Como são as pessoas que vivem neste lugar, nesta cidade?" Aquele ancião, ele respondeu e disse: "Como são as pessoas da cidade da onde você vem?" E ele disse: "Olha, as pessoas da cidade onde eu vivia são pessoas extremamente chatas. São pessoas fofoqueiras. Lá na minha cidade vivem muitos hipócritas. Lá na minha cidade existem muitos adúlteros. Existem pessoas que roubam, eu tenho que continuar vigiando sempre as minhas coisas. Na minha cidade existem muitos que usam drogas." E começou a descrever. Aquele ancião voltou-se para ele e disse: "Pois bem, eu lamento lhe informar de que neste lugar as pessoas são exatamente assim. Aqui as pessoas também fazem fofoca, aqui também existe roubo, aqui as pessoas também cometem adultério,
Aqui também as pessoas usam drogas. Aquele senhor viajante, ele saiu desconcertado. Passado um tempo, um outro senhor também procurou esta mesma cidade para fixar a residência e encontrou-se com o mesmo ancião e fez a mesma pergunta: escuta, eu estou mudando de cidade e eu gostaria de saber como que são as pessoas que vivem aqui, pois o meu desejo é me estabelecer neste lugar. E aquele ancião, com sabedoria, lhe fez a pergunta: como são as pessoas da cidade onde você vivia? Aquele senhor disse: na minha cidade, as pessoas são extremamente amáveis. Na minha cidade, as pessoas são amigas. Na minha cidade, as pessoas são espirituais, são bondosas. Lá na minha cidade, as pessoas têm prazer de ajudar um ao outro. O ancião disse àquele moço, àquele senhor: olha, seja bem-vindo a este lugar. Esta cidade tem as pessoas exatamente descritas por você como aquelas que vivem na cidade de onde você vem. Queridos jovens, de uma maneira muito especial, mas estimados irmãos, este lugar é um lugar extremamente aprazível. Este lugar, não tenho dúvidas nenhuma que é um lugar abençoado por Deus. Mas infelizmente, assim como em qualquer outro lugar, aqui também existe o pecado. Também nós fomos contaminados pelo pecado. Aqui nesse lugar, lamentavelmente, existem pessoas de todos os tipos. Caberá a você definir e decidir que tipo de lugar você quer transformar este nosso NASP. Todos, ou quase todos os que estamos aqui, escolhemos esse lugar por acreditarmos que aqui é o melhor lugar para nos prepararmos e alcançarmos a prosperidade. Mas eu quero dizer-vos aquilo que Salomão escreveu no livro de Provérbios, no capítulo 10, no versículo 22, que não é o lugar que vai nos proporcionar a prosperidade. O lugar pode favorecer, mas segundo o que o sábio Salomão escreveu no capítulo 10 do livro de Provérbios, no verso 22, ele disse: a bênção do Senhor é que prosperará, e com ela ele não traz desgosto. Se você veio para esse lugar para alcançar a prosperidade, para se tornar um homem e uma mulher mais útil à sociedade e à causa de Deus, saiba que só existe um caminho, só existe uma maneira, e esse caminho é buscarmos a bênção de Deus. No livro de Salmos, no capítulo 127, os 2 primeiros versículos, o salmista, ele escreve esta poesia da seguinte forma: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Porém, aos seus amados, Ele, Deus, o dá enquanto dormem. Salomão, ao compor esses versos, ele deixa de uma maneira bastante clara que se nós agirmos com as nossas próprias forças apenas, mesmo que fizermos sacrifícios grandiosos, diz Salomão que nós não obteremos o êxito, nós não prosperaremos. Nós necessitamos reconhecer que todas as coisas vêm de Deus. Devemos reconhecer que somos frágeis e somos pequenos, mas que Deus tem poder de operar em nós e transformar-nos em grandes vencedores. Esses versos
que acabamos de ler, nos advertem sobre o excesso de confiança própria versus a dependência de Deus. A Bíblia registra inúmeras histórias, as quais devem servir como admoestação e como direção para a nossa vida. Eu lembro aqui da história de Esaú e de Jacó, dois irmãos gêmeos. Segundo as Sagradas Escrituras registram, a partir do capítulo 25 do livro de Gênesis, Esaú era um habilidoso caçador. Em sua força física, em seu vigor natural, tornou-se habilidoso na caça. Caçar em uma região desértica exigia muita robustez física e também mental. Suportar o calor do dia e o frio da noite. Vencer a solidão de imensas áreas vazias em busca do alimento. Sair e caçar, trazer o sustento para casa era essencial para a sobrevivência da família naqueles dias. Desta forma, Esaú sente-se poderoso dentro da sua família. Ele não dependia de ninguém. Acostumado a caçar e pegar o que necessitava. Em sua força, quanto mais forte, mais incrédulo Esaú se tornava. Quanto mais habilidoso, mais desprezava a espiritualidade de um Deus invisível, intangível e intocável. Esaú passou a confiar na força do seu braço, produto do seu conhecimento. Não cria no Deus que não se podia ver. E essa incredulidade é confirmada pelo seu casamento com uma mulher etéia, adoradora de Astarote. E isso foi para Isaac e Rebeca como uma amargura de espírito. E por isso, por depositar sua confiança em si mesmo, ele foi rejeitado por Deus. Jeremias, capítulo 17, verso 5 diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 1, os versículos 26 e 29, ele diz: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Jacó, o irmão de Esaú, era mais jovem, não porque eram gêmeos, mas ele era mais fraco. Voltado para sua mãe e para os afazeres domésticos. Ele não tinha a robustez e o vigor físico de seu irmão mais velho, muito menos a sua habilidade na caça. Jacó era considerado mais fraco, mais dependente. A figura do guerreiro valente, do caçador voraz, do conquistador por suas habilidades e conotações físicas era dominante na sociedade em que Jacó e Esaú viviam. Se vista desta perspectiva humana, Esaú, casado com uma filha dos povos daquela região, se preparava para herdar também os bens de seu pai Isaque e se tornar senhor de todo o patrimônio. Jacó, porém, na sua fraqueza, na sua incapacidade, Jacó, ele crê nas histórias do Deus de Abraão, que já começam a fazer sentido na sua vida, aliar-se a um Deus que socorre aos menos favorecidos. Mas Jacó, lamentavelmente, ele recorre ao engano e a trapaça para
habitado apenas por tribos errantes e selvagens. Em seu desespero de alma, abatido pelos sentimentos de culpa e remorso, ele caminha como peregrino, solitário, carregando um enorme sentimento de culpa por haver traído seu irmão, enganado seu velho pai e ofendido o seu Criador. Jacó carregava um coração ferido por pensar que mesmo Deus o havia abandonado naquela circunstância. Aliás, esta é a estratégia que Satanás usa para nos derrotar, para nos amedrontar, para nos afastar de Deus. Primeiro, ele leva-nos a cometer o pecado. E depois, ele coloca dentro da nossa mente que não existe mais remédio para aquele pecado, que não existe mais recurso para recebermos o perdão. Aquele foi, sem dúvida, o dia mais longo e mais triste na vida daquele jovem, na vida de Jacó. Jacó, ele deixou para trás seu pai com muita idade, sua mãe que o amava tanto. Jacó não sabia se um dia voltaria para vê-los ainda em vida. Após um dia cansativo, Jacó teve de enfrentar a primeira noite sozinho, longe das tendas do seu velho pai. A noite por si só, ela é mais assustadora. A noite, ela se torna medonha. Quanto mais sozinho no deserto, certamente com medo dos animais selvagens, com remorso latente em sua mente. Mas ali, sozinho, desamparado, machucado e esmagado pela dor do pecado cometido, Jacó coloca-se de joelhos e ora ao Senhor. A senhora White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 187, ela diz: à noite do dia seguinte, encontrou-o longe das tendas do seu pai. Sentia-se como um rejeitado e sabia que toda essa inquietação fora trazida sobre ele pelo seu próprio procedimento errado. As trevas do desespero oprimiam-lhe a alma e atrevia-se dificilmente a orar, mas achava-se tão completamente só que sentiu necessidade da proteção de Deus, como nunca antes a sentira. Com pranto e profunda humilhação, confessou seu pecado e rogou uma prova de que ele não estava inteiramente abandonado pelos céus. O coração sobrecarregado não encontrou ainda alívio. Havia perdido toda a confiança em si e receava que o Deus de seus pais o houvesse rejeitado. Jacó, ele procurou um local, depois de ter orado, um lugar mais apropriado naquele deserto para dormir. No livro de Gênesis, no capítulo 28, versículo 11, diz que Jacó procurou ali no deserto uma pedra e a tomou como travesseiro. Naquele tempo era comum as pessoas, em circunstâncias como essas, ter uma pedra muito próximo de si. Eu lembro quando comportei, numa das minhas férias, numa cidade do interior, uma igreja na igreja em que nós nos hospedamos, era uma igreja extremamente simples, pobre. Tinha apenas um quarto nos fundos da igreja. Era uma igreja para umas 12, 13 pessoas que ali se congregavam e se reuniam. Aquele quartinho era de chão batido. Nós não tínhamos uma cama ali. E eu lembro que o meu colega e eu procuramos uma tábua e colocamos sobre alguns tijolos, porque tínhamos receio de que, de repente, alguns insetos pudessem nos alcançar. E eu era acostumado a dormir com travesseiro. Ainda hoje sou. E como eu não conseguia dormir naquela situação, eu lembro que pegava os meus sapatos depois de um dia de caminhada e enrolava na toalha de banho, e aquilo era o meu travesseiro. Eu, obviamente, não tenho toda a noção daquela noite de Jacó dormindo sobre uma pedra, mas eu sei e posso compreender que é bastante desconfortável. Jacó
naquela noite em que na sua oração ele pediu um sinal a Deus de que o Senhor dos céus não o tinha abandonado. No versículo 12 do capítulo 28 de Gênesis, diz que Deus se revelou a Jacó através de um sonho. Eu gostaria que aqueles que trouxeram a Bíblia Sagrada pudessem lê-la comigo. Gênesis, capítulo 28, o verso 12. Que diz: E Jacó sonhou. Eis e posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. A senhora White, comentando exatamente esta resposta à oração de Jacó, ela diz, no livro Patriarcas e Profetas, na página 187, que Deus não abandonou Jacó. Sua misericórdia ainda se estendia a seu servo, e errante e destituído de confiança. O Senhor, diz ela, com compaixão, revelou precisamente o que Jacó necessitava: um Salvador. Ele tinha pecado. Seu coração, porém, se enchera de gratidão ao ver ele revelado um caminho pelo qual podia ser restabelecido ao favor de Deus. Apesar dos enganos, apesar dos pecados cometidos por Jacó, Deus não o havia abandonado. Jacó, enquanto dorme, ele ouve de Deus, ele ouve a voz de Deus a lhe falar. E nesta fala, Deus não pergunta a Jacó: Jacó, por que você enganou o seu pai? Jacó, por que você enganou o seu irmão? Jacó, por que você mentiu? Na fala de Deus a Jacó, Deus não diz, Jacó, você é um enganador. Deus, ele não diz, você é um mentiroso, você é um usurpador fraudulento. Sabem, queridos jovens, queridos irmãos, Deus não vê como vê o homem. Nós, homens, vemos apenas o exterior, a aparência. Vemos apenas alguns atos. Deus, ele vê o coração. Deus sabe o que está dentro do coração. Os métodos de Deus são muito diferentes dos métodos dos homens. Nos versículos 13 a 15, nós lemos: perto de Jacó estava o Senhor, ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Jacó, a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis, Jacó, que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Deus conhece o coração do homem. Ele sabia que Jacó estava profundamente magoado e chateado com os seus erros. Deus sabia que Jacó estava sofrendo a dor da culpa. Deus sabia que Jacó precisava de palavras de conforto e ânimo. Sabia que Jacó precisava se sentir aceito novamente por ele. A senhora White ainda ela diz: Jacó despertou do sono no profundo silêncio da noite. As formas resplandecentes da visão haviam desaparecido. Apenas o obscuro contorno das colinas solitárias e, acima delas, o céu resplandente de estrelas encontravam agora o seu olhar. Tinha, porém, uma intuição solene de que Deus estava com ele. Uma presença invisível enchia a solidão. Nos versículos 16 e 17, diz aqui que quando Jacó desperta do sono, ele reconhece que aquele lugar não é outro senão a casa de Deus. Verso 16: despertado Jacó do seu sono, disse:
Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar. Esta é a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na verdade, o Senhor está nesse lugar. Jacó estava num deserto, um lugar nada aprazível. Ali não tinha nenhum tipo de construções. Mas a presença de Deus faz a diferença. A presença de Deus torna o ambiente um lugar sagrado. A presença de Deus torna o ambiente a sua própria casa. No livro de São Mateus, no capítulo 18, versículo 20, Jesus Cristo, ele disse, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Jacó, ele não estava dentro de uma igreja. Ele estava assim num lugar ermo. Não havia ali nada que pudesse descrever como sendo a morada de Deus. Naquele lugar, aquele lugar se tornou para Jacó um pedaço do próprio céu. Queridos, Deus, ele nos convida para transformar a nossa casa, o nosso lar, num pedaço do céu aqui na terra. Deus, ele nos convida para que a nossa habitação não seja outra coisa senão o próprio céu. Deus, ele gostaria, queridos jovens, que o seu quarto, ali no residencial, fosse a porta dos céus. E isto é possível quando você o convidar para estar nesse lugar constantemente. Deus, ele espera transformar as nossas salas de aulas como sendo a sua própria casa. Eu pensei que muitas vezes são ambientes não tão confortáveis. Em alguns momentos, de repente, são até ambientes inadequados onde nós estamos. Mas, queridos irmãos, queridos jovens, não é a estrutura que transforma aquele lugar. Não são os equipamentos, nem tampouco a nossa presença. O que transforma esses lugares é exatamente a presença de Deus. Para os 3 hebreus que foram jogados dentro da fornalha ardente por Nabucodonosor, quando o rei olha para dentro da fornalha, ele não vê 3, mas vê 4 pessoas andando. Para aqueles 3 hebreus, queridos irmãos, aquela fornalha que ardia em fogo, naquele momento não era outra coisa senão a casa do próprio Deus. Para aqueles 3 hebreus, a fornalha não era outra coisa senão a porta do próprio céu. Independente do lugar, independente do ambiente onde estivermos, nós podemos sim ser beneficiados com a presença de Deus. Nós podemos sim já começar a desfrutar as delícias e as alegrias da eternidade. Queridos irmãos, queridos jovens, de uma maneira muito especial, vocês que são estudantes dessa escola, eu quero convidá-los não apenas para transformar o seu quarto na casa de Deus. Eu quero convidá-los não apenas para transformar as salas de aulas na casa de Deus. Eu quero convidar não apenas os estudantes, mas também todos os servidores dessa escola, para não apenas transformarmos o nosso setor de trabalho na casa de Deus, mas que possamos transformar todo esse ambiente, toda essa colina na casa de Deus. E que as pessoas que por aqui passarem possam reconhecer que Deus tem sim moradas aqui na terra. Que a sua presença faz a grande diferença na vida das pessoas que vivem ali. Essa igreja, queridos jovens, queridos irmãos, pode não estar totalmente acabada,
Podemos ter o desconforto do calor, mas essa igreja não pode ser considerada outra coisa senão a casa de Deus. Aqui, queridos jovens, queridos irmãos, também aqui nós devemos vir para buscar a presença de Deus. Alguns anos atrás, o Jader compôs um hino muito lindo, que fala que o céu é aqui. Muitas pessoas de repente não compreenderam logo do lançamento desta música, mas eu compreendo perfeitamente. E segundo a leitura que fizemos na vida de Jacó, o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se permitirmos que aqui Ele viva conosco. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, onde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo este lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar. Se eu procurar viver como meu Jesus viver na luta ou dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali.
Pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra que mar de cristal sem Jesus, e flores que não murcham sem Jesus? Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar: o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Colocai-vos de pé. Senhor nosso Pai, ainda estamos em Tua casa nesta manhã. Reconhecemos que todos somos pecadores. Quantas vezes, ó Pai, temos andado distantes de Ti. Mas nós queremos, querido Senhor, que Tu aceites o nosso coração, que Tu perdoes todos os nossos pecados. Sabemos que não temos mérito nenhum, mas confiamos nos méritos, únicos méritos de Cristo Jesus. Querido Senhor, nós desejamos viver num lugar melhor. Nós sonhamos viver no céu. Querido Pai, dê-nos a coragem, dê-nos a determinação, a sabedoria, para convidar-te para estares conosco todos os dias, em todos os ambientes, em todos os lugares que estivermos. Querido Senhor, que todos possamos ter a convicção e a certeza de que o nosso quarto, a sala de aula, a nossa casa, o nosso ambiente de trabalho, qualquer lugar, pode se transformar na Tua casa. Senhor, vem habitar conosco, e que nós possamos já usufruir das bênçãos e da alegria, da felicidade, de já começarmos a viver a eternidade aqui. Abençoe essa Tua igreja, abençoe essa instituição, que esse ano de 2013 seja um ano dirigido por Ti, e que o Teu nome seja exaltado sobre todas as coisas, e que todos os que por aqui passarem possam reconhecer que esse ambiente é um ambiente especial, porque Tu moras aqui. Querido Pai, acompanha-nos ao sairmos da Tua casa. Te agradecemos por esse momento de encontro pessoal contigo. Entregamos nossa vida, nosso coração a Ti, através dos méritos de Jesus. Amém.